Irmãos, quando eu estava no segundo ano do seminário, eu fui morar no mesmo quarto com um colega que foi o meu colega depois, até o final do curso. E surpreendentemente, logo que nós começamos a conviver, eu descobri que aquele meu colega tinha 8 anos que ele não falava com o seu irmão. Ele tinha tido um problema, um pouco antes da sua conversão, ele havia tido um desentendimento com o seu irmão, e isso fez com que ele parasse de conversar com o seu irmão, e ele, nesses 8 anos, não falou mais com o seu irmão. Quando ele me contou essa história, eu perguntei para ele, eu falei: se você tem recebido o ministério da reconciliação, como é que você vai se tornar reconciliador se você não consegue fazer as pazes com o seu próprio irmão? E pior do que isso, se o Senhor, que tinha todos os motivos para ser o seu inimigo, fez a paz com você, como é que você mantém a inimizade com o seu próprio irmão? E nós passamos a orar por isso, e quando ele voltou nas primeiras férias para casa, ele chamou o seu irmão, teve uma conversa com o seu irmão, com a sua mãe, que era, de certa maneira, sustentadora desse conflito, não porque ela fosse culpada diretamente disso, mas nesses 8 anos, ela se tornou a ligação entre eles. Então, quando um precisava falar uma coisa com o outro, falava para ela, e ela falava para o irmão, não é? E aí vice-versa. E ela acabou sustentando essa situação. Então, ele pôs a mãe na conversa também, a mãe que naquele momento ainda não era crente, e eles se reconciliaram. Quando nós voltamos de férias, a primeira coisa que ele me disse foi: Jonas, não tenho nenhuma inimizade com meu irmão mais, pelo contrário, Deus tratou, restaurou, e isso foi uma grande oportunidade de testemunho para minha mãe e para ele. Por que eu estou contando essa história para os irmãos? Porque o texto que nós acabamos de ler fala exatamente disso, fala do ministério, ou talvez até um pouco mais do que isso, né? Do mistério da reconciliação de Deus conosco. Paulo, ele escreve aos Coríntios, sobretudo para defender, não a si mesmo, não a sua posição apostólica, mas principalmente o evangelho da reconciliação. Paulo faz questão de escrever essa segunda carta exatamente para poder reforçar com aqueles irmãos o conteúdo do genuíno evangelho, que é justamente o conteúdo, o instrumento de Deus, a ferramenta que Deus usou para a reconciliação do seu povo com Ele mesmo. E ao fazer isso, Paulo trata do assunto de algumas maneiras muito interessantes. Se os irmãos observarem, a partir do verso 11, Paulo começa dizendo: olha, nós poderíamos estar recomendando a nós para vocês. É como se Paulo estivesse dizendo: nós poderíamos estar nos defendendo perante vocês, mas nós não vamos fazê-lo. Primeiro, porque Paulo sabia que ele não precisava fazer isso, o ministério que ele tinha recebido não era daquela igreja, era do Senhor. A mensagem que ele havia pregado não era sua, era a própria palavra do Senhor, o evangelho que ele recebeu do Senhor, e depois ele vai dizer: assim como ele recebeu, ele entregou para aqueles irmãos. E Paulo, curiosamente, ele chega ao ponto de dizer para aqueles irmãos que consideravam ele um apóstolo de segunda categoria, não muito digno do nome, não muito digno do ministério, da mensagem que ele levava. E Paulo dizia para eles então: olha, nós podíamos recomendar novamente a vós outros, pelo contrário, nós estamos dando a vocês a oportunidade que vocês possam responder àqueles que se gloriam na aparência, como se Paulo estivesse dizendo: olha, nós não vamos nem nos defender, porque de fato eu não sou grande coisa, não tenho grandes motivos para poder me defender. Paulo se considerava o pior, o principal dos pecadores, mas ele dizia: quando alguns entre vocês aí, que se gloriam na aparência, que acham que alguém que conseguiu manter uma postura, que conseguiu manter uma fachada bonita durante muito tempo, uma certa espiritualidade aparente,
né, eu acho que vocês podem até usar o nosso exemplo para poder defender a posição de vocês perante essas pessoas. Paulo tinha consciência de que ele não era nada, ele não era ninguém, ele não tinha motivos para se gloriar, porque de fato ele não passava de alguém que naturalmente era inimigo de Deus e que pessoalmente se fez inimigo de Jesus Cristo e da sua igreja, mas ainda assim foi alvo da graça, foi alvo do amor de Deus, foi alvo daquela ação soberana de Deus que o resgatou, que o justificou, que o santificou, que o transformou do Saulo no Paulo, do perseguidor da igreja em alguém que agora era perseguido juntamente com a igreja por amor a Cristo. Paulo podia dizer isso porque ele havia fundado aquela comunidade na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 a 52, Paulo tinha tido um ministério muito profícuo no meio deles, muitas pessoas se converteram através do ministério dele. Paulo não faz questão de levantar isso a seu favor, ele não diz que ele tinha sido o responsável por isso, pelo contrário, ele escreve aos Coríntios e diz: olha, nós não chegamos até vocês com linguagem de sabedoria, nós não fomos até vocês como alguém que era grande, pelo contrário, nós nos esvaziamos completamente. Paulo chega ao ponto de dizer para os Coríntios que ele sabia que perante o mundo, eles haviam sido considerados como lixo, como rejeito, como algo que não servia para nada. Paulo conhecia muito bem também a cultura daquela cidade, uma cidade muito grande. A gente tem a impressão que as cidades daquela época eram pequenininhas, não é? Mas Corinto, por exemplo, nessa época ela tinha cerca de 500 mil habitantes, era muita gente, era uma cidade rica, era um lugar de grande movimento comercial, e muita gente se gloriava disso, mas Paulo sabia que isso não levaria ninguém até o Senhor. E Paulo, ao escrever essa carta, a preocupação dele, antes de tudo, de dizer: vocês precisam voltar para o Evangelho, porque ao voltar para o Evangelho, vocês vão ser novamente confrontados com aquilo que vocês são, com quem realmente vocês são. Tanto é que Paulo chega ao ponto de dizer que aqueles irmãos, eles precisavam ter plena consciência de que Cristo morreu por eles. Paulo diz lá no verso 14 e 15, ele diz: pois o amor de Cristo nos constrangeu, julgando isso, um morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí Paulo diz: olha, daqui por diante, o que vai valer para nós, não é se você é parente desse ou daquele, se você nasceu aqui na cidade de Corinto ou em Jerusalém. O que vai valer aqui por diante é exatamente se nós conhecemos a Cristo verdadeiramente ou se nós não o conhecemos. Porque é exatamente esse conhecimento de Cristo, é exatamente o crer na obra soberana de Jesus que vai produzir aquilo que pode quebrar de uma vez por todas a nossa inimizade com Deus e que pode nos dar pleno acesso a Ele. E aí Paulo vai levantar algumas questões muito interessantes, irmãos, não é? Primeiro, Paulo ele exorta aqueles irmãos a deixarem o passado e começarem a agir como nova criatura. Esse era o grande desafio que o meu colega de quarto precisava entender. Ele era um crente, ele amava Jesus de verdade, ele tinha chamado de Deus para o ministério, ele estava se preparando para isso, ele se dedicava, ele gastava tempo, ele gastava os seus recursos para que isso acontecesse, mas ele ainda agia como um velho homem, ele ainda mantinha sua inimizade com o seu irmão. E muitos de nós ainda continuamos vivendo como velhos homens e mulheres, apesar de conhecermos a Cristo. Mantemos na nossa vida velhos pecados que já deviam ter ficado para trás. Por isso, a exortação de Paulo no verso 17 é: se alguém está em Cristo, ele é nova criatura.
Ele é nova criatura em todos os aspectos, não pode haver nele qualquer marca daquela inimizade que havia entre ele e Cristo. Não pode haver qualquer sinal da velha vida. Pelo contrário, ele tem que ser um testemunho de que as coisas velhas já passaram, tanto no que diz respeito da sua relação com Deus em primeiro lugar, quanto no que diz respeito à sua relação com o próximo e até no que diz respeito à sua relação consigo mesmo. Nova pessoa, reconciliada com Deus, nascida de novo, totalmente restaurada, justificada em Cristo Jesus e agora santificada pelo Espírito Santo. E Paulo, ele faz isso não é para desanimar aqueles irmãos, não é só para brigar com eles, não é para chamar a atenção da igreja duramente, e tampouco para defender a posição dele, dizendo: vocês estão falando mal de mim, falando mal do meu apostolado, do meu ministério, é porque vocês não são crentes. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que muitas vezes as nossas ações são reflexo de algo que nós não corrigimos, que nós não tratamos devidamente, ou pior do que isso. Naquele texto de Colossenses que nós lemos, Paulo chega ao ponto de dizer para os irmãos colossenses, e ele está tratando de reconciliação também lá naquele texto, ele está dizendo: se é que tendes verdadeiramente esperança em Cristo, se é que vocês têm provado da fé em Jesus. Paulo chega ao ponto de dizer, porque não dá para acreditar que gente que ama o Senhor, que nasceu de novo, continua agindo assim. E aí eu pergunto, por que ainda há no nosso meio maledicência, por que ainda há pecados que já deveriam ter ficado longe, por que ainda há desonestidade, por que ainda há mentira, por que ainda há adultério, por que ainda há fornicação no nosso meio, se nós já fomos reconciliados com Cristo? Por que essas coisas ainda permanecem no nosso meio? Paulo os encoraja, demonstrando que a grandeza da obra de Deus realizou reconciliação, fez uma reconciliação com eles. Se alguém está em Cristo, é alguém que foi reconciliado com Deus, foi novamente aproximado, os laços quebrados foram novamente reatados. Mas ele diz mais, ele diz: se alguém foi reconciliado com Deus, é alguém que ao invés de promover a discórdia, de promover a inimizade, é alguém que foi chamado também para fazer o ministério, para realizar o ministério da reconciliação. E esse é o nosso papel, irmãos. A igreja, ela foi reconciliada com o Senhor, cada um de nós, e foi colocado no mundo exatamente para ser instrumento de reconciliação de outros com Deus. E Paulo tem consciência de que tudo provém de Deus. Todas as coisas provêm de Deus. A nossa reconciliação e o nosso ministério da reconciliação provém de Deus. Verso 18 ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como se Paulo estivesse dizendo: como é possível ainda haver gente na igreja que promove a discórdia? Quando nós fomos reconciliados com Cristo, nós recebemos o ministério da reconciliação. Fomos chamados a reconciliar outros com o Senhor. Antes da gente seguir em frente, vale a pena a gente pensar em alguns termos. Primeiro, o termo reconciliação. O termo reconciliação, basicamente, a gente poderia chamá-lo de o ato de se eliminar uma inimizade. Alguém era inimigo do outro e houve uma reconciliação, houve uma reaproximação. A Bíblia fala do ministério da reconciliação associado a outras doutrinas muito importantes, porque de fato, no que diz respeito à nossa reconciliação com Deus, nós não seríamos capazes de fazer
isso por nós mesmos. Por isso Paulo diz que tudo provém de Deus. Então ele associa a doutrina da reconciliação com a doutrina da soberania de Deus. Ele está dizendo que esse é um papel, é uma obra de Deus na minha vida e na sua vida. Paulo associa a obra da reconciliação à obra da santificação. Ele diz: se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, ele não pode continuar fazendo as mesmas coisas, a vida dele não é da mesma maneira. Ele associa o ministério da reconciliação com a doutrina da justificação pela fé. Nós só fomos reconciliados com Deus porque fomos justificados mediante a fé e por isso temos paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, a culpa do nosso pecado foi retirada, porque é difícil reconciliação sem resolver o problema, não é verdade? Se a gente tem um problema que gerou uma quebra de relacionamento e esse problema não é resolvido, é muito difícil de ser tratado isso. Outro dia, conversando com uma pessoa da minha família que enfrenta um problema assim, e eu disse: está na hora de tratar disso, de resolver esse problema, e ela disse: mas eu não consigo, porque a outra pessoa continua fazendo a mesma coisa. Embora a Bíblia não condicione essas duas coisas, a gente sabe que elas são importantes. A Bíblia não condiciona por quê? Porque a Bíblia diz que Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. A Bíblia diz que Deus não esperou que as coisas melhorassem, dizer: vou dar um tempo para eles, para que eu possa me reconciliar com eles. A Bíblia diz que Deus agiu, né? E agiu objetivamente, soberanamente, para que, mesmo que nós ainda mantivéssemos a nossa condição de pecadores, Ele iria fazer algo para mudar essa história. Mas nós temos uma limitação muito grande em relação a isso, porque muitas vezes o nosso coração ainda guarda traços do pecado, e por isso nós olhamos para o outro e dizemos assim: olha, se ele não melhorar, eu não vou perdoá-lo. Mas Deus não fez assim conosco. Reconciliação não é o ato de se remover a causa, é antes o ato de se remover o efeito. A causa talvez ainda exista, mas você pode se reconciliar. Você pode perdoar mesmo quando o outro ainda não resolveu o problema. Eu não estou dizendo que isso é uma tarefa fácil, irmãos, pelo contrário, essa é uma tarefa muito difícil. Mas a Bíblia diz que eu devo fazer como Deus fez. Eu devo fazer da mesma forma como Jesus fez. E reconciliação é, antes de tudo, o ato de se remover a inimizade. Eu quero convidar os irmãos para que abramos as nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 5, e nós vamos ler apenas um versículo, Romanos 5:11. É o mesmo texto, não é? A continuação do texto lá de Romanos 5:8, quando Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora no verso 11, ele diz assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo começa esse capítulo falando que Deus fez alguma coisa objetiva para que nós pudéssemos ser reconciliados. E ele termina dizendo: a nossa grande glória não é saber que o problema foi todo resolvido por nós, mas é saber que Deus nos reconciliou com Ele. Capítulo 11, ainda de Romanos capítulo 11, o verso 15. Romanos 11, 15, Paulo diz: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? Paulo está falando de algo muito complicado aqui, porque ele está falando exatamente daquela relação com Deus, com Israel. E ele está dizendo que Israel, que era a menina dos olhos de Deus, de certa maneira foi colocado de lado, mas o que Deus fez com Israel
serviu para que todo o restante do mundo pudesse ser reconciliado. Isso não significa que Deus abandonou Israel, mas significa que Deus passou a olhar de uma forma especial para mim e para você. Deus tem nos reconciliado, Ele tem removido os efeitos, a causa e os efeitos que gerou essa inimizade. Por isso o verbo reconciliar, que Paulo usa aqui, denota aquela ação exigida para a eliminação da inimizade. Isso significa que reconciliação não é algo que acontece espontaneamente. Reconciliação é alguma coisa que precisa objetivamente de uma ação ativa. Assim como Deus fez, nós também devemos fazer. Devemos fazer no que diz respeito aos nossos relacionamentos quebrados, mas devemos fazer também no que diz respeito a levar o Evangelho para o outro, porque isso é uma ação objetiva que certamente produzirá no outro salvação. Agora Paulo acrescenta uma outra palavra, não sei se os irmãos observaram, mas ele diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, nos deu o ministério da reconciliação, mas ele diz que Deus também nos tornou seus embaixadores. E o papel do embaixador nada mais é do que ser o representante de alguém. O embaixador é alguém que vai falar em nome de alguém, que tem autorização para realizar alguma coisa em nome de alguém. Lembrando que embaixador é mais do que procurador. Alguém pode se tornar um procurador de uma outra pessoa, mas um embaixador, ele é a própria personificação daquela pessoa ou daquela nação. Tanto que se você visita uma embaixada, você sai do seu país, você sabe disso, não é? Quando você entra numa embaixada, você sai do seu país, porque você está lidando com alguém, não é? Ali dentro daquela embaixada tem alguém que representa o outro país. O que Deus está dizendo, o que Paulo está dizendo, melhor dizendo aqui, é que Deus, Ele nos reconciliou com Ele, Ele nos trouxe para bem próximos dEle, Ele nos deu o ministério da reconciliação, e para que esse ministério se tornasse efetivo na nossa vida, Ele agora também nos tornou seus embaixadores. Ele tem nos dado a bênção de sermos os seus representantes máximos aqui nesse mundo. Agora a pergunta que nós fazemos é: o que um embaixador faz quando há um problema de inimizade? Os irmãos já viram? Sempre que há um problema de inimizade, por exemplo, judeus e palestinos, constantemente os embaixadores estão lá, conversando, tentando encontrar caminhos, tentando firmar acordos, procurando caminhos e achar e soluções para aquela situação de conflito. É isso que Deus espera, porque na verdade, embora a igreja já tenha sido reconciliada com Deus, nós ainda vivemos num mundo que vive em constante inimizade contra Deus. O nosso mundo ainda continua completamente oposto ao nosso Deus. E Deus nos colocou aqui exatamente para isso. Outro dia eu estava conversando isso, se não me engano, até na nossa classe lá de eclesiologia, e falei sobre isso. Qual é a razão, por quê que Deus não nos salva, e no momento da nossa regeneração, Deus não nos arrebata e nos leva para o céu? Se nós defendemos que nós, uma vez salvos, estamos plenamente salvos, nós não estamos pagando pecado, nós não estamos esperando cumprir o tempo, não estamos cumprindo o nosso karma, nós não estamos fazendo nada disso. O que nós estamos fazendo nesse mundo? Por que Deus nos reconcilia com Ele, nos salva, nos dá um ministério e nos mantém aqui? Porque Ele espera que presentes aqui nós sejamos seus embaixadores. E como seus embaixadores é que nós somos sal da terra, luz do mundo. Como seus embaixadores é que nós servimos de instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Como seus embaixadores é que nós somos proclamadores, nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo através da proclamação do Evangelho.
Deus nos deu o ministério da reconciliação e nos deu autoridade para isso, porque alguém que se torna embaixador nada mais é do que alguém que ganha autoridade para fazer isso. Deus trabalhou a nossa vida de tal maneira que nós podemos representá-lo nesse mundo. E aqui nós estamos tratando de uma outra doutrina extremamente importante, do sacerdócio universal dos crentes. Aí não é o pastor, não é o sacerdote, mas eu e você, cada um de nós, reconciliados com Cristo, nos tornamos embaixadores de Cristo nesse mundo. Instrumentos de reconciliação, proclamadores das boas novas, daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz do seu Filho, e que pode fazer a mesma coisa com todos os outros. A nossa inimizade foi removida para que a inimizade de outros também pudesse ser removida. A nossa incapacidade de nos relacionarmos com Ele foi substituída por uma plena comunhão, para que outros também pudessem ter a oportunidade dessa plena comunhão. E é por isso que o ministério da reconciliação é algo que deve nos motivar dia a dia, a cada momento, em cada circunstância, em cada lugar que nós estivermos como membros do corpo de Cristo, para sermos embaixadores de Cristo, para sermos embaixadores de Deus. Eu e você, aonde quer que estivermos. Muito bem. A reconciliação, então, queridos, ela não implica em uma mudança de atitude de Deus para com o pecado. Deus não mudou a sua atitude em relação ao pecado. Deus não disse, deixa para lá, não tem problema. Eu amo tanto esse povo, não faz mal eles continuarem pecadores. A reconciliação aponta para uma atitude de Deus que sempre nos tratou com amor e que agiu objetivamente para que tudo aquilo que gerava inimizade, o pecado que havia na nossa vida, pudesse ser removido. Deus não mudou de atitude para com o pecado, Deus mudou de atitude para comigo e para com você. Deus mudou de atitude para com o pecador. Porque se Deus não tivesse mudado, nós estávamos sob a pior de todas as sentenças. Porque a nossa inimizade com Deus foi gerada pelo pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado, o que Deus paga pelo pecado, é a morte. Estávamos debaixo da pior de todas as sentenças. Mas Deus nos transformou e fez isso amorosamente em Cristo. João 3,16 deixa isso muito claro, que foi uma obra soberana, não é? Foi porque Deus nos amou de tal maneira, não foi porque Ele nos tolerou, foi porque Ele nos amou. E a Bíblia diz que o mesmo amor de Deus que foi capaz de mandar Jesus para morrer no nosso lugar, é o amor que motiva Deus a disciplinar a quantos ama. Porque muitas vezes a reconciliação prescinde também de disciplina. Outro dia a minha esposa estava me contando que quando ela se desentendia com o seu irmão na infância, a pior coisa não era apanhar da mãe, era ter que fazer as pazes com o irmão. E aí a minha sogra, depois de dar a disciplina devida pelo que aconteceu, a minha sogra colocava os dois juntos e diz: agora você tem que dizer para sua irmã, não é? Me perdoe, minha irmã. Ou então o contrário, tinha que dizer para ela, não é? Ela dizer para ele: meu irmão, me perdoe, né? E dizer para ele: diga para o seu irmão, eu amo você. Isso, irmãos, era um ato disciplinar. E ela dizia, muitas vezes, não é? Isso foi um instrumento de Deus para que eu não fizesse algumas coisas, porque eu sabia que ia doer mais do que levar umas palmadas da minha mãe, eu ter que chegar diante do meu irmão e me reconciliar com ele. A reconciliação, ela muitas vezes é acompanhada de
disciplina. O apóstolo Paulo sabia dessas coisas, e é por isso que ele procura demonstrar aos coríntios que a sua luta contra o pecado, ela tinha muito mais a ver com o ministério da reconciliação do que com uma defesa pessoal. Ele não estava defendendo o seu ministério, ele não estava defendendo a sua pessoa, ele não estava defendendo o seu caráter, ele estava defendendo o ministério da reconciliação que ele havia recebido do Senhor. E Paulo levava tão a sério esse ministério, irmãos, que em 1 Coríntios capítulo 9 ele diz: eu faço de tudo para com todos, de todas as maneiras, para que de algum modo eu possa salvar pelo menos alguns. Paulo sabia que o que ele pudesse fazer, ele tinha que fazer para que outras pessoas pudessem ser reconciliadas com Deus. E Paulo não fazia isso apenas no que diz respeito a lidar com as circunstâncias. No verso 27 do capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo diz: eu luto contra mim mesmo, eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão. É como se ele dissesse: eu brigo todos os dias comigo mesmo, para que a minha tendência para o pecado não seja motivo de tropeço para outros. Ele diz: eu luto, eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não seja eu mesmo desqualificado. Paulo sabia que o ministério da reconciliação era o grande motivo da sua vida, maior do que a sua própria vida. Por isso, ao despedir dos presbíteros de Éfeso, lá na praia de Mileto, ele diz para aqueles homens que tinham a responsabilidade de conduzir a igreja nesse ministério da reconciliação, Paulo diz para eles que eles deveriam pastorear aquela igreja com todo zelo, com todo amor, para que ela pudesse cumprir o seu papel. Mas no que diz respeito a ele, ele diz: eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor de levar o evangelho até os gentios. É para isso que eu vivo. Nesse sentido, então, Paulo se via como um embaixador de Cristo. Ele sabia que a vida dele não era preciosa, não era suficientemente preciosa, se ele não cumprisse o ministério que ele havia recebido. Paulo se sentia um embaixador no meio dos gentios. Ele sabia que Deus o havia enviado para o meio dos gentios, custasse o que custasse, mesmo que fosse a sua própria vida, mesmo que para isso ele tivesse que sofrer todas as lutas, todas as agrúrias, todas as dificuldades. Ele tinha que cumprir a sua missão como embaixador de Cristo. E ele sabia que mesmo como embaixador, ele não era o dono da palavra, ele não era o senhor da situação. Se você olhar o verso 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Paulo não está dizendo: sou eu tenho a palavra, eu tenho a capacidade, eu tenho a força. Não, ele dizia: eu sou embaixador em nome de Cristo, e Deus exorta os homens através de nós. E aí Paulo está falando para uma igreja, e para irmãos que precisavam de se reconciliar com o Senhor. Por isso ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Era a palavra de Deus, e a reconciliação tinha que ser com o Senhor. Paulo estava pouco ligando se aqueles irmãos iam gostar ou não do que ele estava falando. O que ele esperava é que aqueles irmãos, por intermédio da sua palavra, ouvissem a exortação do Senhor e caminhassem na direção de uma reconciliação plena. Já caminhando para a gente terminar, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. O texto diz exatamente isso, né? Deus estava verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Paulo defende o fato de que o grande fator reconciliador, a obra da reconciliação, aconteceu, antes de tudo, através da obra soberana de Deus, ao enviar Jesus ao mundo para reconciliar os homens com Ele mesmo.
Para Paulo, era fácil falar em reconciliação, irmãos, não apenas pelo conhecimento teológico que ele tinha da doutrina, mas pela experiência que ele, Paulo, tinha com reconciliação. Os irmãos se lembram que Paulo era o pior inimigo da igreja. Paulo era um inimigo declarado de Cristo. Paulo não era alguém que não sabia que era inimigo, como a maioria das pessoas do mundo agem, até falam de Deus, não sabem que são inimigos de Deus. Paulo sabia da sua inimizade, ele se declarava inimigo de Cristo, e ele se declarava inimigo da igreja. Por isso Paulo tinha conhecimento de causa sobre isso, ele próprio havia experimentado o que era inimizade, e ele próprio havia experimentado o que era reconciliação. Quando ele ouviu do Senhor, quando ele pergunta lá na estrada de Damasco quem era, e o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou o seu inimigo. Depois esse mesmo Jesus vai dizer para ele, né, que ele iria aprender o valor de padecer por Cristo. O homem que era inimigo de Cristo, agora reconciliado, aprendeu o valor de padecer por Cristo. Talvez por isso mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, ele vai dizer que Deus nos deu a graça não somente de crermos nele, mas também de padecermos por ele. A reconciliação faz com que nós, que gostaríamos que o outro morresse, agora nos colocamos no lugar dele e dizemos: se for preciso eu morro no seu lugar, eu morrerei por você, só para que você se reconcilie com Cristo. Ele era inimigo de Cristo, ele era inimigo do cristianismo, ele tinha o desejo declarado de acabar com ambos. Nossas obras nos condenavam a uma situação de inimizade para com Deus. Da mesma forma, a gente olha para Paulo e diz: que grande pecador, não é? Mas as nossas obras nos colocavam na mesma condição que Paulo, na mesma situação. Se você olhar Colossenses, nós lemos agora há pouco, mas vale a pena dar uma olhadinha novamente, Colossenses 1, 21. Colossenses 1, 21, Paulo diz assim: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por isso que Paulo dizia: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque ele olhava e dizia: diante daquilo que eu fiz, como Deus pode me receber? Diante da minha inimizade para com Deus, como Deus pode me tratar como seu filho? Diante de todas as coisas que eu consenti, até na morte dos santos do Senhor, como Deus pode me chamar para o ministério? Mas o fato é que Deus estava em Cristo, reconciliando não só o mundo, mas como também o próprio apóstolo Paulo, e a cada um de nós com ele, de sorte que já não havia mais condenação, já não havia mais inimizade, já não havia mais obras malignas, já não havia mais nada que nos separava de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele próprio, e a boa nova é que apesar da nossa inimizade para com Deus, Deus continuava a nos amar. Deus nos amava apesar do nosso pecado. E o ministério da reconciliação, queridos, deve nos motivar a olhar para aqueles que não amam a Deus, não amam a igreja, não nos amam pessoalmente, e querer ver Deus agir na vida deles, para que essa situação mude. Esse foi o grande desafio de Jonas, irmãos. O profeta Jonas foi chamado por Deus para reconciliar um povo que era inimigo não apenas de Deus, mas era inimigo da nação de Israel, era inimigo dos profetas de Israel. E a grande dificuldade de Jonas é: como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Mas Deus amava o povo de Nínive, assim como amava Paulo,
amava eu e amava você. E Ele, em Cristo, por meio de Cristo, Ele nos reconciliou. Ele provou o seu próprio amor para conosco. Com esse ato, Deus deixou de imputar a nós a condenação do pecado, fez com que essa condenação fosse colocada sobre Cristo, e por meio de Cristo e da sua obra redentora, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso que Paulo diz: quem é que pode acusar? Quem é que pode promover de novo a briga? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Deus fez a reconciliação. E aí, queridos, eu quero terminar apenas dizendo que não somos diferentes do apóstolo Paulo. Somos peregrinos nesse mundo. Não somos cidadãos desse mundo. Somos cidadãos dos céus. Mas estamos nesse mundo como peregrinos e embaixadores de Cristo. Estamos aqui porque Deus nos reconciliou com Ele. E porque Ele espera que por nosso intermédio, outras pessoas também possam ser conduzidas a Cristo e reconciliadas com Ele. Paulo pede aos Efésios que orem por ele, para que essa obra da reconciliação aconteça através da sua vida, para que haja no seu coração disposição, para que as portas se abram, para que haja oportunidades. E eu pergunto: você ora por isso? Você se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu fui reconciliado com o Senhor e há tanta gente ao meu redor que não foi reconciliado com o Senhor ainda. Abra a oportunidade, me dá condições para isso. Eu quero ser instrumento da reconciliação do Senhor. E sabe, queridos, muitas vezes nós achamos que não somos competentes para isso, porque nós ainda continuamos achando que a obra da reconciliação é papel nosso. Mas nos esquecemos de que tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, e que é Ele que em Cristo reconciliou e continua reconciliando todos os eleitos com Ele. Por isso não tema, não se acovarde, não se acomode, porque Deus há de fazer uma grande obra na sua vida. Aliás, com certeza já tem feito na sua vida e há de fazer através da sua vida. 3 coisinhas simples para nós terminarmos. A primeira delas: até que ponto nós entendemos que reconciliação é uma obrigação nossa? Porque muitas vezes a nossa sensação é de que nós precisamos fazer alguma coisa e essa é uma obra nossa. Não, Deus tem nos dado o ministério da reconciliação. A reconciliação quem faz é Ele. Eu e você não somos nada sem Cristo. Não podemos fazer nada, não podemos frutificar, não podemos reconciliar com ninguém. Então eu quero fazer algumas perguntas. A primeira delas: você já parou para pensar que você um dia foi inimigo de Deus? É difícil, especialmente para mim, que fui criado na igreja, educado no Evangelho, ter essa consciência. Mas foi exatamente essa consciência que Deus me deu e que me levou ao verdadeiro arrependimento. De que não era o fato de eu ser religioso, mas o fato de que realmente um dia eu fui inimigo de Deus. O fato de eu ser religioso não mudou essa história, mas o meu encontro com Cristo removeu por completo a inimizade. Então, se você tem consciência de que você já foi um inimigo de Deus, então agora se você já foi, isso é passado, as coisas velhas já passaram, se você já é uma nova criatura, então agora você só tem outra opção: ou você é inimigo de Deus ou você é embaixador de Cristo. Não tem o meio termo. Não tem aquele que foi reconciliado e que está aí sem saber a que veio ao mundo. Se você não é mais inimigo de Deus, você é um filho de Deus e, portanto, você já recebeu o ministério da reconciliação e você é embaixador de Cristo nesse mundo. Portanto, seja embaixador.
se disponha a ser instrumento de reconciliação diante daqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que um dia os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus, mas se alguém está em Cristo, as coisas velhas já ficaram para trás. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta. Se você hoje chegou à conclusão de que, olhando para a sua vida, para o seu compromisso com Deus, para o tipo de comportamento que você tem, você ainda age como inimigo de Deus, eu queria desafiar você nessa manhã a se reconciliar com Deus, porque Deus estava e está em Cristo fazendo a plena reconciliação. Já não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário é totalmente, suficientemente colocado sobre a sua vida nessa manhã. E para isso basta que você busque o Senhor e diga: Senhor, eu não quero mais ser um inimigo, eu quero ser o melhor amigo do Senhor. Saiba que Deus já providenciou um meio para reconciliar você com Ele por meio de Cristo. E por fim, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que privilégio, irmãos! Paulo está dizendo que está pronto, está resolvido o problema. Ele diz aquele, referindo-se a Jesus, que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se havia qualquer coisa que pudesse nos separar dele, que pudesse promover a inimizade, que pudesse impedir comunhão, agora já não há mais. Deus nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo, e fez com que nessa manhã pudéssemos estar juntos aqui, para louvar ao Senhor por isso. Irmãos, como Deus é maravilhoso, né? Os cânticos que nós cantamos hoje trataram exatamente disso. Quem é que pode chegar na presença do Senhor para adorá-lo, a não ser aqueles que Deus chamou para si, aqueles que Deus separou para ser seus verdadeiros adoradores, aqueles que foram reconciliados com Ele? Quem é que pode dizer doce nome de Jesus, a não ser aqueles que já provaram da doçura do nome de Jesus na sua própria vida, diante do amargor da inimizade do pecado, puderam provar da doçura de Cristo no seu coração. Deus nos chamou nessa manhã para estar aqui, não apenas para meditar no ministério da reconciliação, mas para adorá-lo, como homens e mulheres que foram reconciliados com Ele. E eu queria chamar a sua atenção para esse privilégio, queria dizer para você: adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque já não há mais barreira, já não há mais nada que possa impedir a nossa comunhão com o Senhor. Adore ao Senhor, glorifique o Senhor com a sua vida, seja instrumento de reconciliação com a sua vida, seja embaixador de Cristo, porque Deus já realizou a sua obra, e Ele quer continuar a realizá-la por meio de você. Amém.